Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Picário e esse é o Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, a sua mesa redonda sobre o que está acontecendo de mais importante no mundo atualmente. Pois bem, nesse nosso programa de hoje, nós vamos conversar sobre a Argentina. No último final de semana, houve uma eleição na Argentina, uma eleição provincial para a província de Buenos Aires, e essa eleição representou uma derrota acachapante do Milei. Foi derrotado pelo peronista, né, o Axel Kicillof, de 47 a 33, 33. É alguma coisa em torno de 14 pontos percentuais de diferença entre o peronista e o candidato lá, representante do Milei. Foi uma derrota inesperada, as pesquisas não apostavam nisso, e no momento no qual o governo Milei encara uma série de dificuldades no campo da economia e um gigantesco processo, né, uma confusão de corrupção envolvendo a irmã do Milei. Então, essa mistura de corrupção de um lado e situação econômica difícil sempre é uma combinação bombástica, e no caso da Argentina, representou a derrota do Milei. Milei fez digamos assim, uma autocrítica no domingo à noite, propondo algumas mudanças ou autocrítica, etc., mas ao longo das semanas demonstrou que, na verdade, Milei não tem a menor intenção de mudar nada em termos do seu programa econômico, do seu programa político. Então, a Argentina está nesse exato momento diante de uma eleição que vai ter agora em 26 de outubro, uma eleição intermediária, no caso deles. A vitória do Kicillof foi importante, porque o Kicillof fez essa separação das eleições, ou seja, ao invés de fazer a eleição para Buenos Aires em outubro, ele batalhou para ser uma eleição separada, e nessa proposta ele venceu a Cristina Kirchner. A Cristina Kirchner não queria, então ele foi vitorioso nisso também, e seria uma possibilidade de representante do peronismo nas próximas eleições, sem que isso, tanto no caso do peronismo quanto no caso da Argentina, não significa muita coisa, ou seja, as coisas seguem ainda muito instáveis. Mas eu acho que o mais importante que eu gostaria de colocar aqui na mesa são os impactos econômicos dessa derrota do Milei, né? Há um programa econômico bastante agressivo na Argentina, no qual o Milei está sendo implementado, e digamos assim, essa sinalização de um enfraquecimento político do Milei tem determinadas implicações, né, na implementação do programa econômico, inclusive na própria relação do Milei com o Congresso argentino nas disputas, né, lá pelas votações do seu programa de governo. Então, é esse o tema de hoje, desse Conversas de número 105, é justamente o que aconteceu na Argentina e quais são as implicações, né, em termos econômicos, em termos políticos, da derrota acachapante do Milei na última eleição na província de Buenos Aires. Outra coisa muito importante que eu acho para nós é que a elite brasileira tem sinalizado, né, um certo namorado muito a solução argentina, né? Acho que a elite brasileira torce por uma argentinização à la Milei em 2026. Então, tudo aquilo que acontece na Argentina, e principalmente nesse governo Milei, pode ter implicações para nós aqui no futuro, né? Aquela, como é que é nós? Efeito Orloff, né? O Brasil é a Argentina amanhã, a Argentina é o Brasil ontem, uma coisa que a gente era bastante comum nos anos 80, pode acontecer agora. Ou seja, o fracasso do Milei é interessante para os desdobramentos das eleições brasileiras também e das propostas econômicas como vão evoluir no Brasil. Enfim, esse é o tema aqui da nossa conversa. Nós vamos conversar com vocês hoje exatamente sobre isso. Estamos aqui com a nossa mesa tradicional, o nosso grande Luiz Carlos Delorme Prado, o nosso decano. Pradinho, nosso decano. Hoje voltamos ao tema Argentina, Que América Latina, né? maravilha, né? Pois é, para o pessoal que está sentindo, que continua insistindo que a gente não deve parar de falar por Trump, pelo menos ao discutir América do Sul,
isso tem implicações depois das relações hemisféricas, né? Não, sem É, dúvida. em últimas, em última instância, né, a questão que passa, né, na relação do Brasil com os Estados Unidos, você tem toda a razão, há um certo contraste no governo da Argentina simpático à extrema-direita e um governo do Brasil resistente à agenda da extrema-direita. Então, de certa maneira, discutir os rumos da Argentina, as dificuldades que aquele país está passando, é muito importante para nós entendermos o que pode acontecer nessa região, né? É Pradinho, isso aí, é um prazer a gente discutir isso aqui. Eduardo Baixa, mais uma vez a Argentina, tema econômico, balanço de pagamento, inflação, juros. Bom, mas o comentário que eu ia fazer inicial é só o seguinte: nos livramos do Trump, mas caímos na entourage, né? É, caímos na periferia do Trump, não é isso? Isso, Caímos na periferia. isso é, Exato. Gente, será que foi um avanço tão grande assim, ter saído do Eu não Trump e ter sei. chegado no Milei? Não sei. saímos do Trump, caímos no fã. É, cara. Não, cara, daqui a pouco vamos cair no Bukele, né, de El Salvador, né, se a gente ir nessa sequência, né? Nossa. Vamos cair em El Salvador, lá com o Bukele. Valeu, Baixanzinho. Vamos lá, mais uma vez, né? Um tema que você gosta, um tema que você acompanha, que é a Argentina, etc, etc. Ou pelo menos todo mundo diz que você entende de Argentina. Eu não sei se você entende, mas o pessoal conta essa história. Numazinho, e aí, Numa? Argentina. Saímos finalmente do Milei, cara. Não, E hoje, e nem vamos falar da Não, renúncia do do Milley primeiro. não, do Não, cara, o Trump. primeiro-ministro Trump. francês, né? Eu pensei que hoje a gente ia discutir a França, a renúncia lá do primeiro-ministro, que foi pro vinagre, crise na França. Como é que quem é que o Macron Não, vai. mas olha, Bicalho, só uma coisa. Com países muito instáveis, é bom te dar um certo tempo para ver como é que as coisas se acomodam. Isso, exatamente. Países estáveis, assim como a França, dessas coisas assim, Com tem a que dar um tempo, França, exatamente. E aí, Numazinho? essas. Que ficam trocando de primeiro-ministro, né? Isso, assim, como troca de roupa, né? E aí, Numazinho? Não vamos falar hoje sobre a França, vamos falar sobre a Argentina. Vamos, vamos. E mais Olha, animador. é mais animador, né? Tem mais futuro. Tem mais futuro, exatamente. É Só isso uma aí. coisa, Bicalho, só um comentário Ah, sobre. Estamos gravando sexta-feira à noite, né? Pela primeira vez numa sexta-feira à noite, né? Mas também Pela mostrando segunda como. vez. Pela Segunda, segunda vez. Eu e mostrando como é Bicário intensa a vida gravamos uma social do vez. grupo, né? ó, gente, olha só. Com todo mundo, sim. A gente tem o quê? Desde 2000. Pô, já tem 6 anos de programa, sei lá quanto. Pô, uma porra de uma sexta-feira a gente gravou, não tem como fugir disso, né? É isso aí, gente. Lembrando, olha só, uma coisa importante é que vocês podem ouvir esse programa na forma de podcast. Então, tem muita gente que não, né, gosta de ouvir os programas, inclusive tem gente que acompanha a gente só no podcast. Só no podcast. Aí o cara ali está caminhando, está arrumando as coisas, está dentro do carro, está tocando a vida, aproveita, liga lá no canal IE-UFRJ, qualquer tocador desses de podcast tem, e aí consegue acompanhar e ouvir a gente tranquilamente. Então basta procurar aí nos tocadores de podcast canal IE-UFRJ para ouvir o Conversa sobre o Mundo Contemporâneo ali no seu podcast, lavando a sua louça, fazendo o seu exercício, dirigindo, como o Prado, né? Caminhando pela praia, levando o cachorro, né, Baixa? Exatamente, e ouvindo o Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Ah lá, não, Numa também, lavando aquele banheiro, né? Metendo aquela bronca e ouvindo lá o Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. E baixam ouvindo, que não faz coisa nenhuma, só coça o saco. Então baixa assim aquele que ouve no sofá, exatamente como se deve. É isso aí, senhores. Vamos lá. Eu trabalho, né? Os outros passeiam ou fazem Tá. afazeres domésticos. Bem feito, né? Fui falar demais, né? Que fala o que quer, né? Ouve o que não quer, tá certo. Vamos nessa então. Pradinho, vamos começar então. Vamos nós. Começa você o tema aí, a derrota do Milei nas eleições da província de Buenos Aires. O Bicário, a Argentina, mesmo para discutir conjuntura, é necessário colocar numa certa perspectiva histórica, né? O governo do Milei começa aí em dezembro de 2023, tem 2 anos. Ele entra num momento onde
Os desequilíbrios macroeconômicos na Argentina eram muito grandes, tinha problemas de balanço de pagamento, tinha baixíssimas reservas, inflação muito elevada, e ele chega com uma agenda bastante radical, com um discurso bastante radical, e iniciando, portanto, mais uma vez, né, uma agenda de reformas na Argentina, que sempre, quando os jornais tradicionais e aqueles analistas econômicos tradicionais é, começam fazendo uma análise extremamente otimista dos resultados desse processo, né? A agenda do Milei é a agenda de cortes dramáticos de gasto público. O resultado desse cenário de início foi uma queda da atividade econômica muito grande, 23 e 24, a queda do PIB argentino é expressiva, 1,9, 1,3, e a expectativa de recuperação esse ano é alguma coisa como 5%, até bastante expressiva, mas depois de alguns anos de queda. Por outro lado, a inflação veio caindo durante um período considerável, e as avaliações, portanto, é que de início parecia que a estratégia de superávit primário, de cortes radicais, de mexer no sistema tributário argentino viria a dar frutos. No entanto, quando nós analisamos o que efetivamente ocorreu ao longo desse tempo, foi, em primeiro lugar, como sempre acontece com governos que se propõem a fazer uma agenda de reformas, a Argentina conseguiu o apoio do FMI, os apoios internacionais, para conseguir renovar suas dívidas, obter dinheiro novo. Ela faz o corte de gastos, vai gerar uma redução de demanda muito grande, isso melhora um pouco os resultados de balanço de pagamento, e a Argentina começa também uma trajetória de valorização da taxa de câmbio, ou seja, o dólar começa a ficar cada vez mais barato, a inflação é maior do que a desvalorização da moeda, e o resultado, portanto, é um processo de valorização do peso argentino. O resultado desse cenário é que essa valorização ela segura, ela reduz as pressões inflacionárias. Isso é mais do que conhecido, a própria Argentina já fez outras oportunidades. Um fator muito importante na inflação argentina é justamente a fragilidade externa da Argentina. Então, essa estratégia aparentemente estava funcionando. Mas, como sempre acontece com essas estratégias de reduzir a inflação usando o câmbio para isso, chega um momento que a conta começa a ser paga. Quer dizer, de alguma maneira, a entrada de dinheiro novo não é suficiente, os problemas de balanço de pagamento que eram resolvidos principalmente pelo lado da demanda, da importação, não pelo aumento da exportação, começa a se avolumar e a situação começa a ficar difícil, que é o que está acontecendo na Argentina nesse momento. Soma-se isso agora os problemas políticos recentes, a primeira derrota eleitoral importante, como essa que ocorreu em Buenos Aires, o que sinaliza a possibilidade de uma derrota legislativa importante agora em outubro, né? Então, tudo está indicando que o projeto Milei, tão alardeado, inclusive pelos jornalões aí brasileiros, como um exemplo a seguir, parece que ele perdeu o dinamismo e que o cenário agora é para baixo, né? Mas então
é um momento muito importante do governo Milei, onde ele enfrenta tanto o desafio legislativo, quando ele enfrenta a questão de câmbio que começa a se desvalorizar, ou seja, ele não consegue mais sustentar a valorização do dólar como ele sustentava no passado. Eu acho que esse é o pano de fundo para o Baixa, que é uma pessoa que já vem trabalhando com mais detalhes na dinâmica da economia argentina, poder trazer elementos um pouco mais detalhados nesse cenário. Isso aí. Bastancinho. Bom, tem uma frase conhecida do Bertrand Russell, né, que diz: para que cometer erros antigos se há tantos novos a cometer? Né? E a gente sempre fica com a impressão, né, que eh, os argentinos não entendem essa frase, né? Porque recorrentemente eles recaem, tá, em equívocos do passado. Tá? Eles adoram É, uma dolarizaçãozinha, né? Um negócio inacreditável, né, Baixa? não, e um câmbiozinho apreciado, com um ciclo de endividamento, né? E depois uma crise aguda de balanço de pagamentos na sequência, né? Bom, a gente pensando aqui, do ponto de vista dos desafios macroeconômicos, né? Um aspecto quando Milei assume, tá, a presidência da República é que a inflação estava em patamares extremamente elevados, né? E para combater a inflação, isso é sabido, que os Carlos mesmo destacou, né? Quer dizer, não é nenhuma novidade que mantendo uma taxa de câmbio fixa, né, em um patamar apreciado em termos reais, tá, consegue-se segurar a inflação. Tá? Essa é uma receita muito antiga. Tá? Uma taxa de câmbio apreciada em termos reais, né, favorece as importações. Tá? Os produtos estrangeiros entram com preços bem mais competitivos no mercado doméstico. Tá? Isso ajuda a controlar, né, os preços internamente dos chamados bens tradables, né? Aqueles que são comercializados internacionalmente. Só tem um problema, né? Então, por que que não se faz isso, né? Por que que outros governos não fizeram isso? Bom, de certa maneira fizeram, né? E acabaram caindo em problemas que a Argentina parece começar a reviver, tá? Mas por que que isso não... qual que seria o problema associado a esse tipo de estratégia, tá? Bom, o que acontece, né, que quando o país adota esse tipo de fórmula, ele tende a começar a acumular déficits na balança comercial, né? E esses déficits, quer dizer, países como países em desenvolvimento já remetem muito mais juros, lucros para o exterior do que recebem. Está numa contazinha chamada tem balança de serviços, balança de rendas, enfim, que já são deficitárias. O país tem aquilo que a gente chama de um déficit em conta corrente. Tá? E aí, ou ele tem que atrair capitais para financiar esse déficit, né? Tendo superávit na conta que a gente chama conta capital e financeira, ou vai ter que usar reservas internacionais, tá? Para cobrir essa diferença. Então, o ponto é que, para isso se manter ao longo do tempo, é preciso que haja essa então disponibilidade de capitais internacionais dispostos a financiar déficit, né? Capitais internacionais que ajudem a segurar a paridade, por exemplo, quando o país tem poucas reservas internacionais. Tá? E o que acontece é que, justamente, um regime de câmbio fixo significa o seguinte: a autoridade monetária fixa o valor da taxa de câmbio, ela está dizendo a essa paridade, né,
eu compro e vendo dólares. Eu sempre compro e vendo dólares, me comprometo a comprar e vender dólares com essa paridade aqui que está fixada. Portanto, o país, se há uma grande procura, muita gente internamente querendo comprar dólares, o Banco Central tem que dispor de reservas internacionais de dólares para ofertar. Se ele não tiver, tá? É, se houver uma percepção de que ele de repente está com poucas reservas e não vai conseguir sustentar essa paridade mais, costuma ter um ataque especulativo, né? E aí o regime se rompe e isso tende a provocar uma grande desvalorização cambial com forte impacto sobre a inflação, tá? Então, quer dizer, o roteiro dos anos 90, quando nós olhamos, por exemplo, para as economias aqui da região, várias, que sabem, praticamente todas, tiveram problemas nos anos 80 de inflação muito alta, tá? Mas no contexto da crise da dívida externa daquele momento, tá? O acesso, então, ao mercado internacional de capitais era muito limitado. Chega nos 90, que essa situação mudou, houve a renegociação da dívida. Então, vários desses países, eles nos anos 80 tiveram inflação muito alta, todo mundo estabilizou, então, com essa estratégia do câmbio, no câmbio fixo, né, o semifixo, apreciado em termos reais. E todo mundo vai bater no final da década em crises de balanço de pagamentos pelo roteiro que eu acabei de descrever, né? Acúmulo de passivo externo, tá? E chegando um momento que não conseguia mais atrair capitais para sustentar ali a paridade cambial, tá? Então, quer dizer, a Argentina agora, ela não adota um câmbio é, exatamente fixo, né? Adota o que a gente aqui no Brasil teve, que é uma banda cambial, quer dizer, permite-se uma flutuação, tá? Entre uma paridade considerada máxima e outra considerada mínima, que é definida pelo Banco Central, tá? É definida pelo Banco Central. E, enfim, mas a situação permanece, né? Quer dizer, para manter, para não deixar, tá? O Banco Central não pode deixar é, passar desse valor máximo de câmbio, tá? A Argentina trabalha com isso e só tem conseguido sustentar, tá? Porque tem recebido, por exemplo, ajuda externa. O FMI, por exemplo, tem sido muito tolerante nas renegociações de dívida com a Argentina, tá? Mas o problema é o mesmo de antes, é o mesmo de sempre, tá? Pode ser que, em havendo uma corrida contra a moeda argentina, né, o câmbio dispara e aí os problemas passam a se avolumar. O, a Argentina, quer dizer, o governo Macri, né, que foi quase que um ensaio, né, do governo Milei. O governo Milei, o governo Macri, só que mais extremo, né, tomando medidas mais extremas, adotou isso no seu segundo ano, né, uma taxa de câmbio real apreciada, tá, se endividou, provocou um grande processo de endividamento externo e a coisa rompeu no ano seguinte. Isso em 2018, ele adotou essa estratégia em 17, fez a inflação cair e entrou numa crise em 18. A Argentina tem poucas reservas internacionais, não conseguia fazer frente à procura por dólares, tá? E é um cenário, uma possibilidade que se vislumbra agora, tá? Na verdade, bater de novo no mesmo problema que desestabilizou o governo Macri, que levou a sua derrota eleitoral ali depois para o Fernandes, né? Então, quer dizer, esse problema, que é um problema que não é novo, tá? Esse risco se coloca agora na Argentina novamente, tá? Só uma observação que isso é exacerbado pelo fato que o Milei, tá, é, abriu mão do chamado cepo cambiário, né, que na verdade são medidas de restrição, né, no mercado cambial, de saída por exemplo, de saída de recursos, né? Então, são controles no mercado de câmbio. Dentro de uma visão liberal, ele disse, eu quero retirar isso aí, entendeu? Não,
Isso não é compatível e, naturalmente, quer dizer, o risco, né, os freios que haveria para, eventualmente, uma saída grande de capitais, eles deixaram de estar presentes. Só uma observação: o Macri fez a mesma coisa no seu governo, tá? Antes da crise. Então, aqui, né, a gente fez uma análise muito técnica, né? Mas entrando mais numa coisa, num aspecto político, né, é sempre bom ter cuidado, né? Por exemplo, como o Luiz Carlos colocou, as interpretações, as análises do governo Milei, né, foram eufóricas, né? Por parte da mídia, vamos dizer assim, tradicional, né? De centro, direita ou de direita, né? E os meios de comunicação especializados que, em geral, têm uma perspectiva liberal, né? Ele foi celebrado, Milei foi celebrado, seu governo foi apresentado, tá, como um grande sucesso, tá? É preciso tomar muito cuidado, quer dizer que o milagre, entre aspas, da inflação, né, que nem é um tanto milagre assim, porque a inflação não caiu para baixo de 2 dígitos ou qualquer coisa próxima disso, tá? Se deveu a uma velha fórmula que tem todos esses problemas, tá? E com custos sociais elevadíssimos para a população, tá? Baixa Principalmente só por causa do um, ajuste fiscal. Só fazer uma última, Baixa. Não, não, último não, uma ponto. Pois frasezinha não, para você tá. voltar lá. É só dizer o seguinte: o nível de inflação atual é o que estava quando a Cristina estava no poder, que ela foi tão criticada. Ele Sim, conseguiu reduzir para o nível da Cristina. Só esse comentário. Então sim, não está sim. tão baixo assim. É verdade. É claro que do ponto de vista comparativo para o que estava, Né? né, Tipo assim, fez uma tremenda diferença, tá? Mas lembrando, a fórmula mágica, né, tem os problemas de sempre. Então, quer dizer, e na Argentina sempre é preciso tomar um certo cuidado, né? As análises sobre o primeiro biênio do Macri também foram eufóricas, né? Ele era apontado como um enorme sucesso, né? E acabou em 2018, né, jogando praticamente a Argentina numa situação de moratória, né? Se o FMI não tivesse ajudado naquele momento, a Argentina teria entrado em moratória e, na verdade, ela vem se arrastando nessa situação, ela vem empurrando com a barriga essa situação desde 2018, tá? Numa, dai a sua, bota a sua colher nesse angu. Bom, então, depois das falas do Luiz Carlos e do Eduardo, não, queria reforçar alguns pontos. Bom, de fato, se a gente for colocando os dados, né, a gente observa que a inflação acumulada, né, em um ano, né, em agosto, na Argentina, foi de 33%. Tá? Se a gente olha os dados revisados, né, pelo Instituto de Estatística dos Trabalhadores, da UMET, na Argentina, porque, bom, os dados oficiais na Argentina Isso. sobre a inflação, a gente não vai entrar nessas questões, mas são altamente problemáticos, porque tem uma questão de peso relativo, dado, enfim. Então voltamos a um nível de inflação relativamente alto, tá? Que era supostamente um dos trunfos do governo. E como já foi sublinhado, outro problema que caracteriza esse governo é a queda dos salários reais. Tá? Aí isso, obviamente, é algo mais complicado de medir, mas, de novo, usando essa fonte de dados do Instituto de Estatística dos Trabalhadores argentino, Só a permite uma gente, palavra, Numa, salários reais, né, que dão a medida do poder de compra dos trabalhadores, né? sim, Para o então, pro nosso ouvinte não especializado. isso. Então, os salários reais teriam caído de 5,5% em relação ao nível que tinham atingido em novembro de 2023. E aí a gente tem que voltar também a um período anterior. A gente observa que no período anterior, ou seja, no período do governo assim,
do governo Fernandes e pegando o início da crise durante o governo Macri, ou seja, voltando a 2017, entre 2017 e 2023, até a chegada do Macri, já tinha tido uma queda dos salários reais, ou seja, os salários menos a inflação acumulada, de 16% para os trabalhadores do setor formal, e de 41% para os trabalhadores do setor informal. Ou seja, a gente vem de uma sequência desde 2017 de uma queda muito elevada dos salários em termos reais, e, portanto, isso foi uma coisa que, obviamente, teve um papel muito grande na hora de derrubar o governo Fernandes, a popularidade do governo Fernandes, e contribuiu à eleição do Milei, hein? Porque se fala muito de inflação em si, de forma assim, como se fosse algo isolado. O mais importante, na verdade, para os trabalhadores, mais do que a inflação, é justamente a questão da evolução da sua renda real, né? Ou seja, do seu poder aquisitivo, tá? E, de fato, no caso argentino, esse poder aquisitivo no caso dos trabalhadores, tem caído muito desde 2017, tá? Então, isso é um elemento, esse é um primeiro elemento importante, tá? E o Milei não resolveu esse problema, tá? Aí pode parecer, porque, inclusive, porque parte da imprensa aqui, ou da imprensa internacional, de tendência mais neoliberal, começou a elogiar, a fazer elogios rasgados, né? Rasgar elogios para a política econômica do Milei, podia parecer que havia uma certa satisfação, mas era esquecer que, na verdade, uma parte uma certa passividade que a gente observava na Argentina, pelo menos no início do governo, e que tem progressivamente desaparecido, tinha a ver também com uma série de conflitos internos ao próprio peronismo, e agora que a gente viu que, uma vez assim que essas forças se reconstituem, também alimentadas por esses resultados que não são bons, né? Do ponto de vista econômico do Milei, e isso, de repente, a gente vê ressurgir muitas críticas na Argentina em relação à política do Milei, tá? Então, a ideia de um sucesso da política do Milei, se a gente for olhar, a inflação não controlou, a dívida externa continua crescendo porque, e na verdade isso não tem, é sustentável porque o FMI está demonstrando uma estranha conivência com o governo Milei, inclusive não botando assim, não exigindo, as As contrapartidas. condicionalidades. Isso, sim. As condicionalidades. Bom, que exigiu, por exemplo, do governo Fernandes, particularmente a partir de 2021, tá? Ou seja, a gente vê claramente que, por razões que têm a ver com, bom, inicialmente geopolíticas, que o fato de evitar, que a Argentina, de uma forma ou de outra, pudesse se aproximar demais da China, o que era um sinal que tinha sido dado. Lembrem-se quando a Argentina, durante o governo Fernandes, passou a integrar os BRICS, né? Depois, bom, com Milei, sai dos BRICS, tá? E se alinha completamente com os Estados Unidos. E a gente conhece, bom, tem amplos trabalhos, uma certa correlação entre a proximidade de um país com os Estados Unidos e a facilidade que esse país vai ter de conseguir condições mais favoráveis de empréstimos por parte do FMI, tá? Então, isso é um ponto. Então, o mito de um suposto sucesso da política do Milei, ele tem que ser desfeito de imediato, tá? Porque, na verdade, nada está funcionando. E pior do que isso, o único momento onde as coisas ficaram um pouquinho melhor, né, em termos, por exemplo, de salários, de fato, foi no segundo semestre do ano passado, de 2024, onde o Milei fez o que tinha feito, aliás, o Macri, entre meados de 2016 e meados de 2017, justamente antes das eleições de midterm, né, de meio de mandato, né, que foi recorrer ao que a direita chama lá, enfim,
em geral, de populismo, ou seja, de aumentar, de dar uma aumentadinha nas transferências, de dar um alívio na questão da contenção do salário mínimo, ou seja, fazer algo meio keynesiano. Só que o Milei, até por questões provavelmente mais ideológicas nesse sentido do que o Macri ainda, né? E não continua esse esforço. Ou seja, desde o início do ano, na verdade, depois dessa leve melhora que você teve no segundo semestre, as coisas voltaram a piorar muito, tá? E isso se juntando, obviamente, com o que o Carlos já evocou, seja o caso de corrupção envolvendo a própria irmã secreta, enfim, que tem um papel importante no governo do Milei, e esses elementos juntos, assim, levaram ao resultado que foi inesperadamente alto, né, em termos de votação para o peronismo, tá? Então, na verdade, mas isso não é só a coisa de corrupção, tá? Pura e simplesmente que uma maioria da população argentina está se encontrando em condições sociais de remuneração que são muito ruins, tá? Juntando a isso, o fato que essa ideia que o setor informal, né, que se a gente for olhar o perfil de voto em dezembro, enfim, em 2023, né, na eleição para o Milei, de fato, você olha muitos integrantes do setor informal votaram, inclusive de baixa renda, votaram para o Milei, tá? Muito por conta também de toda uma campanha tradicional que a gente encontra em todos os países, denunciando os supostos privilégios dos funcionários públicos, das pessoas que participavam, né, que faziam parte do mercado de trabalho formal. Então, teve muito essa ideia de essa aposta do Milei de apostar numa raiva em relação aos supostos privilégios, tá? Só que, bom, isso dura um tempo. E os informais, como eu já falei, já tinham sofrido enormemente em termos de renda real, né, de perda de renda real, na segunda metade do governo Macri e ao longo do governo Fernandes. E isso continuou, tá? Então, a um determinado momento, essa raiva, bom, ela acaba se dissolvendo frente à própria situação salarial, porque, bom, se a gente for olhar o salário dos funcionários públicos foi o que mais caiu, né, dentro desse e não melhorou, obviamente, a situação da economia argentina, tá? Então, isso são algumas observações. Depois, sobre a questão da dinâmica da inflação, tem que pensar que na Argentina a dinâmica inflacionária tem muito a ver com a questão distributiva, tá? Porque, na verdade, a Argentina é exportadora de bens tradables, ou seja, com o que, no seu jargão, são bens cujo preço é definido internacionalmente. Ou seja, ela exporta essencialmente matérias-primas, tá? E nesse setor, portanto, obviamente que se você começa a ter. Os preços são definidos internacionalmente, então, se você começa a ter, por exemplo, uma inflação de salários de conflito distributivo, ou seja, os salários nominais que vão aumentando, o que vai acontecer? Se um preço definido internacionalmente, isso vai comprimindo os lucros, tá? E a única forma de compensar isso foi que foi feito durante os governos do peronista, era de desvalorizar o câmbio, para restaurar de alguma forma a lucratividade dessas empresas exportadoras de matérias-primas, essencialmente. O problema é que isso gerou esse movimento para frente, que levou ao fato que a Argentina, ao contrário dos outros países latino-americanos, não constituiu reservas internacionais. Ora, as reservas internacionais, as reservas de dólar, são o melhor escudo justamente para evitar crise de balanço de pagamento, até ataques especulativos. Bom, isso, infelizmente, não aconteceu na Argentina. Então, a Argentina não constituiu isso. E essa questão do conflito distributivo, ela se dá numa intensidade na Argentina muito maior do que nos outros países latino-americanos, porque lá os sindicatos são mais estruturados, não houve tanto um processo de controle dos sindicatos pelos partidos políticos, como pode ter acontecido, por exemplo, no Brasil, tá? Então tem esse elemento de luta sindical, tá?
E aí um elemento interessante é observar que justamente os resultados que por um tempo já está começando a virar o jogo, né, a mudar, mas que por um tempo foram um pouco melhorzinhos por parte do Milei em termos de controle de inflação, vinham também no fato que o Milei tinha conseguido, as autoridades lá, inclusive usando de métodos que a gente pode qualificar de pouco recomendáveis, né, tinha empurrado um controle justamente sobre a evolução dos salários, particularmente do setor privado. Tá? Ou seja, na hora das negociações dos sindicatos, conseguiram barrar essas negociações. Tá? Isso tem a ver também com uma certa desorganização que seguiu a saída do peronismo, né? Só que isso não dura muito tempo na Argentina. E o que a gente está vendo agora é justamente a volta dessa tradição de conflito distributivo como já tinha. Portanto, a tendência do governo, assim, na performance econômica do governo Milei é de se deteriorar ainda mais e, portanto, de levar provavelmente nas próximas eleições, a um resultado, não sei se será tão negativo quanto o da província de Buenos Aires, porque tem províncias que são, como se diz, que são mais tradicionalmente conservadoras, mas provavelmente vai perder essas eleições de midterms. Prado, Luiz Carlos Prado. como nós. O Noah falou aqui a respeito da questão com a China. É interessante lembrar o seguinte: a Argentina e mantém de certa maneira, com a China, o que a gente chama swap cambial, no valor de 5 bilhões de ienes, de renminbi, a moeda chinesa, né? O que é esse swap? É justamente uma linha de crédito que permite à Argentina adquirir produtos chineses sem usar dólar. Isso, na prática, aumenta as reservas da Argentina, né? Embora o discurso do governo Milei contra a China tenha sido bastante intenso desde então, ela se recusou a entrar no BRICS, perdeu essa oportunidade. O ministro da Economia da Argentina, Luiz Caputo, renovou esse swap cambial com a China, né? Porque, de certa maneira, se via uma situação muito preocupante. Contudo, as pressões do governo Trump, com referência à Argentina, têm sido para terminar a linha de crédito. Recentemente, o assessor do governo americano, Maurício Clever Carone, deu uma declaração formal de que queremos, aquele jeito bem simpático, né, da burocracia é, a, a americana, queremos que termine a famosa linha de crédito que a Argentina tem com a China. Bem, mas a capacidade de pressão americana sobre a Argentina é muito grande pela seguinte razão. A Argentina é hoje o país mais endividado com FMI do mundo. Ele tem uma linha, atualmente, ele deve ao FMI 41,7 bilhões de dólares, o que é muito para a economia argentina. A Argentina, ela já teve uma reestruturação, ela foi obrigada a fazer uma reestruturação da dívida em 2022, no valor de 47 bilhões com o Fundo Monetário Internacional. Agora, em abril, houve o Fundo Monetário Internacional veio em socorro da Argentina. O Executive Board, quer dizer, o corpo executivo do Fundo Monetário, aprovou uma linha de crédito de 48 meses, que chama-se Extended Fund Facility, EFF, para a Argentina, que é uma linha tradicional do Fundo Monetário Internacional, no valor de 20 bilhões de dólares
liberando inicialmente 12 bilhões de dólares. O que é curioso é o seguinte: os compromissos de pagamento desse dinheiro começam o ano que vem, 2026. Embora o pico do pagamento projetado é 29, eles vão até 31. Ou seja, a partir do ano que vem, a Argentina vai ter que começar a realizar pagamentos por FMI. Ou há uma nova linha de crédito, eu não sei exatamente como é que vai fazer, ou a situação fica muito difícil por parte da Argentina. Essa situação já começa a apresentar, claro, na medida em que, veja, a semana passada o governo Milei começou a tentar, primeiro, segurar o câmbio, estava gastando quase 100 milhões de dólares por dia para tentar evitar a desvalorização cambial. Depois, a semana ele andou mudando, deixou desvalorizar um pouco o câmbio. O resultado tem sido muito rápido. Isso, e mais a derrota eleitoral da Argentina, você já começa a ver relatórios desses aplicadores de alto risco sugerindo que é hora de desinvestir, de reduzir a exposição na Argentina. Ora, a Argentina já tem um chamado risco. O risco é diferencial entre o que o governo americano paga de juros e o que a Argentina e o que o tomador paga. Muito grande. A sinalização que isso vem crescendo. Então, há muitos indicadores, né? Como tende a acontecer com esses movimentos. Eu acho que o Basta chamou bem a atenção. Quando começa o governo com a agenda de reforma, tudo otimista, etc., tem uma enxurrada de entrada de dinheiro. Como a coisa não vai tão bem assim, a saída começa lenta e começa a se acelerar. Quando elas se aceleram, você tem a crise cambial. Então, é possível evitar a crise cambial argentina? Sim, se os Estados Unidos, através do Fundo Monetário Internacional, através do Banco Mundial, através de qualquer outro mecanismo, continuar apoiando ativamente a Argentina. Nós vimos pela discussão, pela imprensa, etc., que as eleições de 2026 vão ser muito importantes no Brasil, e vários outros lugares na América do Sul. Então, eu não afasto a possibilidade de você ter uma aposta pesada para sustentar a posição argentina por parte do governo americano. Isso é perfeito. Se a racionalidade da agenda da extrema-direita do governo Trump se aplicar, o natural seria vamos dobrar ou triplicar a aposta, porque para chegar a 26, com várias eleições na região, a gente poder ter uma sinalização positiva de um aliado nosso. Se a Argentina ela perde, se há um retorno dos peronistas ou alguma coisa do gênero, e se enfraquece a posição da extrema-direita para as eleições de 26, inclusive no Brasil. Então, eu vejo que a situação econômica da Argentina não pode ser separada da questão geopolítica e dos rumos adiante. A única dúvida é saber se essa sofisticação, quer dizer, essa ideia de que precisamos segurar nossos aliados, se aplica para o governo Trump. Quer dizer, ou se, de certa maneira, ele vai deixar pela dinâmica do mercado financeiro que as indicações é que ele começa das primeiras sinalizações que vai abandonar o barco. Então, eu só não sou, sabe, só não concordo tanto de que a situação vai piorar rapidamente, porque o cenário geopolítico pode inverter essa situação. Você pode dobrar ou duplicar a aposta, aumentar o
o volume de apoio, etc., né? Mas isso implica uma estratégia econômico-política para a América do Sul na disputa eleitoral de 26. E aí temos que saber até que ponto essa estratégia, com essas sofisticaçõezinhas aqui, essa nuance de entender o problema de balanço de pagamento, etc., realmente vai se aplicar. A minha visão com o Rubio no Ministério de Relações Exteriores, etc., que é um pessoal um pouco mais rude, não é tão sofisticado para juntar economia com política. Eles preferem uma posição mais dura de ameaças, declaração de preferências. Tanto que você vê um assessor do Trump meio forçando a Argentina a abandonar o swap com a China, quando esse swap com a China não é que o Milei tenha nenhuma simpatia pela China, é que a sua situação é delicada demais para abrir mão disso. E isso pode dar algum espaço se ele precisar importar algumas coisas, economizar dólar, vamos dizer assim. Ele não está com dólar sobrando. Mas eu entendo que a gente vai ter que ver um pouquinho os próximos passos, né, dessa relação. Observe que a posição do Brasil com a Argentina tem sido uma posição muito equilibrada, porque não interessa ao governo brasileiro um debacle na Argentina, porque isso afeta a economia brasileira. A Argentina é um importante parceiro comercial do Brasil. Uma derrubada da economia argentina nos afeta no momento que a gente já está com muitos problemas internacionais. Então, o discurso um pouco, que o governo do Brasil está torcendo para que a Argentina vai mal, porque isso melhora a perspectiva de reeleição do Lula, não é verdadeiro, por razões absolutamente pragmáticas, porque não interessa uma descida rápida da Argentina, porque isso não colabora para um bom desempenho da economia brasileira num momento tão delicado como a gente tem. Mas a América do Sul está com muitos desafios nesse próximo ano e muita incerteza. É isso aí. Mas eu queria perguntar bom, tudo bem, mas qual é a margem que o Milei tem? Tudo bem, ele depende então desse comportamento, se no caso via FMI, via não sei, né, via banca, Eu etc, acho que vai a margem não segurar. depende Agora, qual é a dele. margem, ou seja, digamos que agora o Milei depende do Sugar Daddy lá que sustenta ele, etc, Sim, etc. Tá certo? Então ele não é capaz, ele, Milei, ter dentro desse espaço, etc. Porque eu não eu vejo te nenhum tipo deixo. de E uma coisa, na verdade, sinalização. essa é a situação da Argentina, não é de hoje. Não é Era uma isso que coisa eu ia exclusiva do perguntar, Milei. isso, até que ponto, olha só, porque eu estava tendo uma conversa sobre argentino hoje à tarde, e uma das questões, com uma aluna, né, de doutorando lá da Argentina, e ela estava colocando também por outro lado, que são as alternativas, né? Quando você coloca, vamos dizer assim, quem foi o grande vencedor dessas eleições? Desse evento, né, da derrota do Milei. Sem dúvida que o derrotado é o Milei, tudo bem. Mas quando você vai para os vencedores e você pensa no Axel, né, no Kicillof lá, quer dizer, qual é o movimento? Você não sabe muito bem qual é a posição dele, tá certo? Quais são as posições em termos econômicos que ele vai assumir? A primeira tendência em termos de movimento, Baixa, é ir para o centro, tá certo? Você demonstrar que você não é algum tipo de ameaça, etc, etc, etc. É buscar uma. Ou seja, as alternativas também são complicadas, entende? Porque a gente não está falando aqui em termos ou da Cristina ou de alguma coisa mais à esquerda, alguma coisa mais eh, populismo aí, colocando entre aspas aí, o termo, mas de um candidato jovem, se eu não me engano, o Axel ele é economista, não é? O Axel, o Ele é Kicillof. economista e foi ministro da Economia, ou Isso, vice-ministro com a exatamente, Cristina. Então, quer dizer, exatamente. ele já tem uma ideia da linha dele. Então, mas aí, e é uma trajetória, essa trajetória de você
de você sair do governo da província e você chegar até a Casa Rosada, digamos assim, não é uma coisa tão imediata assim, tão simples, tão direta, quer dizer, dentro da política argentina, dentro desse momento argentino e também dentro do próprio peronismo também, né? Que o peronismo não é para não é mole, né? Então, esses movimentos todos também em termos de alternativa, assim, você tem uma política econômica. Aproveitar, vai lá, Numa, vai nessa. Você colocou aí. A gente tem essa política econômica. O que que você sinaliza como uma coisa alternativa a essa política econômica e com suportes políticos, assim, de uma Argentina muito cansada, né? Muito desanimada, muito desalentada, né? A gente vai com os peronistas outra vez, a experiência com o Fernandes foi ruim, entendeu? É um quadro bastante embolado, né? Muito embolado. Como se a gente também não tivesse um quadro embolado também, né? Cá Como a para gente nós, não né? tivesse É tanto como se problema. nós tivéssemos, na boa, deitando e rolando, estamos É chutando para as verdade. duas. Eu acho que assim, tem dois elementos que tem que separar bem. Tem de Hum. um lado a questão macroeconômica, que é muito ligado à questão à questão externa, tá? E do outro lado, a questão da própria identidade do peronismo, do que virou o peronismo, que é um peronismo de esquerda, né? Não é o peronismo à la Menem, né? E como as duas coisas têm que andar juntas. Porque quando a gente olha o que foi feito no final do governo Fernandes, Fernandes, particularmente quando tinha o ministro da Fazenda Massa, né, isso, que Massa, exatamente. representava Sérgio a ala Massa. da direita do peronismo, Sérgio tinha a Massa. Isso. ideia que, em nome da estabilização, e infelizmente muitos economistas que eram de esquerda ou heterodoxos começaram a ficar obcecados pela questão da estabilização, da importância da estabilização, né? E daí pensaram, que foi feito, aliás, pelo Massa, que, bom, o ajuste tinha que ser feito em cima dos trabalhadores. Porque, de fato, se você olha, se você pensa em termos puramente mecânicos, você pensa, olha, tem um déficit de balanço de pagamento elevado, ou seja, tem muito mais dinheiro que sai do que dinheiro que entra, né, no país, né? E a solução é dá uma parada nos salários, falei para vocês, né? Salários que no setor informal caem de 40%, tá? E salários que no setor formal de 20% em termos reais. Isso é enorme, tá? Com um ajuste, né? Nem no Brasil, no período acumulado, como se diz, Temer, Bolsonaro, a gente chega perto disso, tá? Então é bem pior, tá? Então, qual era a ideia? Baixa os salários, como lá tem de facto na Argentina um conteúdo importado grande, porque, bom, por exemplo, em termos de bens manufaturados, bens de consumo durável, sei lá, automóveis, equipamentos de linha branca, etc. A Argentina hoje importa muita coisa, até bem de consumo simples, porque na América Latina as multinacionais escolheram, em geral, o que for produzido na região, em geral, é produzido no Brasil e o resto vai ser produzido na China ou na Ásia, tá? Então a ideia era, olha, a gente baixa muito os salários, o poder aquisitivo, então você cai as importações. Exatamente o que aconteceu. Só que tem um pequeno problema na Argentina. O problema, aliás, do qual a gente não falou talvez o suficiente até agora, que é um problema sistemático de fuga de capital. A Argentina é uma economia dolarizada, em parte, e é uma economia onde você tem um processo permanente de fuga de capital. Aí tem muitos, obviamente, circuitos que permitem isso. O fato, como eu já falei, que os setores exportadores acham jeitos de também contornar os controles que podem existir. Bom, tudo isso faz com que, bom, e a fuga de capital é uma constante na Argentina. Então você pode querer controlar tudo no seu balanço de pagamento. Se você não conseguir controlar a fuga de capital, tem um problema. E o problema é óbvio. Um país, por que a Argentina está nessa. Porque a grande questão que a gente tem que se colocar é por que a Argentina está nessa situação e por que o Brasil e, na verdade, a maior parte dos países latino-americanos, México, Chile, né, não estão nessa situação. A gente já falou, bom, eles não constituíram reservas. Isso tem a ver com aquele processo,
como a gente já falou, é um processo de desvalorização permanente. E a desvalorização, ela tem um efeito muito grande justamente sobre fluxo de capital. É muito simples. Eu sou investidor estrangeiro, tá? Eu investo US$ 100 na Argentina num ativo denominado em peso, né? Aí vamos dizer que isso vai dar, sei lá, vamos pegar uma taxa de câmbio a 1.500 pesos, tá? Então, se eu investo US$ 100, isso vai dar o quê? Vai dar 150 mil pesos. O problema é que mesmo se você tem uma taxa de juros elevada, um retorno elevado, se você tem uma desvalorização de 30%, na hora de você querer recuperar seu ativo e passar de novo em dólar, bom, você perdeu em dólar. Esse é o problema. Quando você tem uma moeda que precisa desvalorizar muito sistematicamente, isso é um problema sistemático. E como nisso, e sempre os investidores sempre pensam o que vai acontecer, porque bom, daqui a 2, 3 anos, quando as perspectivas, e infelizmente na Argentina é assim há mais de 20 anos, e de sempre haver desvalorização, ninguém vai querer comprar um ativo denominado em peso. Ao contrário do que acontece no Brasil. Brasil não. Você tem, tudo bem, você pode ter até de vez em quando uma desvalorização, tudo, mas você tem, de um lado, isso, e ainda por cima, taxas de juros, que no caso do Brasil, em termos reais, são elevadas. Na Argentina, as taxas de juros em termos reais são baixas, tá? Historicamente baixas. Aí tem a ver, bom, a gente não vai entrar na parte técnica, mas tem a ver também com essa questão de compensação para o setor empresarial. Então, tudo isso faz com que você está com uma equação difícil de resolver. E ao acreditar que eles iam resolver botando um ajuste em cima dos trabalhadores, parte do peronismo de direita, o que fez? Não resolveu nada, porque continuou um vazamento, não melhorou a situação externa, e o que aconteceu é que perdeu a base popular. Porque peronismo, isso, deu certo na época do Kirchner, porque dos Kirchner, porque tinha aumento do salário real. Pela primeira vez há 2 décadas. Isso, não, 3 décadas, porque tinha tido como se chama, a ditadura, depois o governo neoliberais, então fazia 3 décadas que o trabalhador argentino estava nessa situação. Uma situação complicada. Isso, obviamente, restaurou uma forte intensidade do conflito distributivo dos, como se chama, dos sindicatos, que são. Mas, enfim, isso a base do peronismo. Então, para responder a sua pergunta, Vicari, primeira coisa é esquecer essa história que você vai ajustar em cima dos trabalhadores. Se você fizer isso, de novo vai perder. E nesse sentido, Kicillof, que justamente, como foi bem lembrado pelo Eduardo, foi ministro da Fazenda na época onde se praticavam essas políticas keynesianas de aumento das transferências, de aumento do salário mínimo, de gasto público, inclusive muito mais aumento de gasto público do que no mesmo período com o PT no Brasil. E isso tem que fazer, tá? Aí o problema externo, bom, o problema ele sempre tem. Você tem que achar outros jeitos, tem que ser criativo, é? Tentar talvez controlar um pouco mais o conflito distributivo, justamente se você aumenta a parte de transferências, de repente dá algum tipo de segurada, tem que ver o que fazer. E de repente conseguir aumentar a taxa de juros mais do que foi feito, e de repente encarar o conflito com os capitalistas, com o mundo empresarial na Argentina, que foi uma coisa que não encarou totalmente o kirchnerismo. E aí que levou essa fuga para frente. Você desvaloriza, aí como desvaloriza, tem que aumentar os salários, porque o poder aquisitivo da população cai, enfim. E tem que tentar sair um pouco disso, mas de forma alguma pode botar justiça em cima dos trabalhadores. Quem defende isso não entendeu o que é o que é a adesão da população ao como se diz, ao peronismo, tá? Então tem que esquecer isso. Isso não é a solução. Ajustar em cima dos trabalhadores, se você é de esquerda, bem, você deixa de ser de esquerda se você faz isso. Ponto. Só queria fazer uma observação que o Luiz Carlos vai falar, é que no governo da Cristina Kirchner, lá para os idos de 2007, 2008, você tentou ajustar em cima dos proprietários rurais, Uhum. né? Tem chamadas retenções,
né? A Hum. gente não vai entrar aqui para discutir. A ideia era modificar funcionar quase como um imposto, né? Das retenções que prejudicaria o setor rural, tá? Era por aí que você estava pretendendo fazer o ajuste inflacionário também ligado à questão externa, e não deu, né? Quer dizer, houve muito protesto. No final das contas, a coisa foi para o Congresso, se eu não me engano. Eu me lembro só uma coisa importante, que o voto de Minerva foi do vice-presidente à época e ele votou contra o governo, tá? E aí a coisa não passou. Mas, enfim, mas estou de acordo com o Numa que é, colocar o ajuste em cima dos trabalhadores é, é uma opção que não está na mesa. Não pode estar na mesa. Ó, pô, deu uma coisa, né? Só um comentário que o Numa falou sobre fuga de capital, que é muito impressionante no caso da Argentina, aquele empréstimo que a Argentina pegou do Fundo Monetário Internacional, que eu comentei, que a primeira parte, né, o que eles chamam de tranche, a primeira entrada foi 12 bilhões de dólares. Junto com isso, a Argentina estava com a política também, e isso permitiu uma política de liberalização da compra de divisas, né, de liberar o cepo, isso é uma coisa até que o Baixa tinha comentado, reduzir o controle de movimento de capital. 40% desses 12 bilhões que entraram, eles saíram da Argentina em semanas. Quer dizer, é difícil enxugar gelo, né? Enxugar gelo. Né? Eu faço um esforço tremendo, arrebenta o país, endivida, vai, isso escapa pelos dedos, né? Então, quando você não faz o controle formal, sai pelo controle informal. Fecha o controle, abre o formal, diz, não, agora vai ser tudo por dentro. Inclusive, ele perdoou é, a, multas para aqueles que saírem legalmente com o dinheiro, quer dizer, legalizou o dinheiro sujo, etc. Não adiantou nada. Então, é uma situação extremamente difícil para você escapar dessa situação. A Argentina tem outra grande diferença com o Brasil. O Brasil, dos países em desenvolvimento, é que tem o maior destino de investimento direto. Uma parte razoável do investimento direto no Brasil é reinvestimento. Quer dizer, os lucros das empresas transnacionais são reinvestidos, isso aparece na balança de pagamento como investimento internacional. Isso dá o nosso déficit de transações correntes, em geral, é financiado com investimento direto. A Argentina tem muito menos empresas transnacionais do que o Brasil. O Numa apontou esse detalhe. Então, o investimento direto na Argentina é muito baixo em comparação com o Brasil, com o Chile, com outros países, do caso da América do Sul. Isso gera, aí tem uma razão histórica, tem um monte de coisa, isso gera também um problema. Então, a meu ver, a Argentina, se ela não conseguir equacionar a questão externa, ela não tem saída. E o problema da Argentina é o seguinte: ela pega dinheiro emprestado não para aumentar o investimento, o que importa. A Argentina tem uma quantidade imensa de minérios de interesse internacional, lítio, tem potencial em petróleo, mesmo o pré-sal que nós temos, certamente tem para lá, tem um potencial de crescimento gigantesco dentro desse setor. Só que ela não consegue usar esses recursos, ela fica prisioneira da agenda de curto prazo, né, da inflacionária, da agenda de estabilização, que realmente é muito difícil ganhar eleição com uma inflação de 43%, como está agora, é muito complicado. Mas esse é o dilema da Argentina. Eles vão ter que aumentar essa exportação, vão ter que investir em setores que geram divisas para eles. E, de alguma maneira, vão ter que melhorar os mecanismos de controle de fuga de capital, não tem jeito.
Agora, num país que já teve tanta apropriação de dinheiro com quebra de bancos ou o fechamento de bancos, é muito complicado. Mesmo a classe média, em outro programa que a gente fez, já comentei aqui que colegas nossos professores não têm aplicações de conta bancária, mantêm muitas vezes dólares em casa porque já perderam dinheiro em outras crises americanas. Muita gente de classe Argentinos. média tem esse tipo de situação. É muito, muito complicado a situação da Argentina. Então, eu vejo isso, só para caminhar para o final, a minha avaliação. O que vai acontecer na Argentina depende menos do que a Argentina fizer agora, depende mais de qual é o papel estratégico da Argentina para as relações exteriores americanas. Quer dizer, se os Estados Unidos apoiar a entrada de mais dinheiro e, de alguma maneira, segurar as expectativas, isso estica mais. Mas se vocês notarem o endividamento no FMI, ele estoura depois. 2029 vai ser, o próximo governo vai ter problema. Quer dizer, o ano que vem começa o pagamento e chega no pico em 2029. Então ela tem alguns problemas pela frente. Então é isso que vai depender. Agora, a saída a longo prazo depende de mudanças tão grandes na Argentina que é muito difícil se ter um cenário muito otimista para o país nesse momento. Acho que é isso. Numa, Não tem mais a acrescentar, não. Não, era só uma observação, justamente, em relação ao que justamente acabou de falar o Luiz Carlos, é que quando ele falou dessa dificuldade até de pensar em soluções mais estruturais, pensando numa questão mais produtiva, né? Porque, bom, de fato, a política industrial que tinha um período kirchnerista foi abandonada, né? Ou seja, há 10 anos que não tem mais. Mas, por exemplo, pensando num assunto energético, né? Com o professor hum, Bicalho é o grande especialista, a Argentina tem um déficit de conta comercial muito grande, por exemplo, com a importação de gás, tá? GNL, etc. Sendo que eles têm não Um era potencial gigantesco, né? o isso, gigantesco vaca muerta, isso. vacas mortas. E o problema é que eles não, supostamente, e isso já há anos é citado como uma solução, o próprio Milei fala, não, a gente vai usar, a gente vai ter a produção lá, mas não está acontecendo, não tem investimento. O próprio agrobusiness, né? O Brasil cresceu muito em cima deles. Soja, essas coisas todas, eles perderam muito espaço. Milho, Carne também. Na parte de carne eles perderam carne. também. Pois é, então, até o agrobusiness, né, que no Brasil, com todos os problemas, se modernizou muito, eles ficaram para trás. Então, é Pois é. difícil entender a Não, situação porque deles. vaca muerta, o, Hum. o, o, Uhum. assim, um colega nosso já calculou que representaria, assim, melhoraria de 4 a 6 bilhões de dólares por Que é ano. muito para O eles, balanço de. é Pô, para muito a para eles, Argentina é muita coisa. Tá? E muita o coisa. Matias Verneugo, A já. Chevenet. Pois é, eu tive hoje também conversando com um colega nosso, né, lá no evento, como é que eles estão sentindo, argentino também, professor de Belgrano. Para eles todos está é um momento muito difícil. Eu quero só, para terminar, fazer esse comentário para quem está nos ouvindo. Eu sempre torço muito a favor da Argentina. Eu acho que para nós, a Argentina, de alguma maneira, se recuperar, caminhar no curso, é muito importante. Não apenas pela questão da proximidade, né, como afeta o equilíbrio da região toda, como pela própria situação. A Argentina tem uma história muito interessante, né? Tem universidades mais antigas que as nossas, tem um povo muito resistente, com uma Escritores capacidade, fantásticos. escritores maravilhosos, uma bela música, uma cultura. Buenos Aires é uma cidade interessantíssima. Então, e outra coisa, geografia e destino, né? O nosso destino e o deles está, de certa maneira, nós estamos necessariamente próximos, né? Nós, Uruguai, Argentina, Paraguai, todos esses, nós estamos muito próximos necessariamente pela posição geográfica.
Então a gente tem que torcer por eles. Agora, é um momento difícil e se o análise, né, acadêmico, etc., olha para o cenário e vê que as portas, né, as passagens que a Argentina vai ter pela frente são bastante pequenas, né? Então, o potencial de crise, de retomar aquela velha história, né, que a gente já viu, a Argentina, o período de otimismo cresce, há um certo otimismo, há uma valorização, fica caro ir lá, fica barato para eles virem aqui, começa a ficar inviável a balança de pagamento, de repente tem uma desvalorização rápida e um aumento tremendo, um retorno da inflação, muda governos, aquele negócio que se vaiam todos, que não é uma saída, né? Aquela coisa dramática da Argentina, né? Queremos que todo mundo vá embora, mas não tem uma solução permanente. Então, esse é um momento, mais uma vez, não apenas o Brasil está passando por um momento de grande mudança, mas também nossos vizinhos aqui no Cone Sul, e a Argentina é um deles. Não, essa situação específica, né, do gás. Né? Mas não, olha só, você tem um mercado. O que a gente vai fazer com vaca morta? Vamos botar dinheiro lá? Quem? Nós vamos botar o dinheiro lá e vamos fazer um gasoduto e trazer para cá? Não. Ah, vamos produzir gás natural liquefeito e vamos jogar no mercado. Cara, uma das grandes preocupações hoje é que com a construção do gasoduto entre a Rússia e a China, uma parte significativa daquele gás que a China vai no mercado pegar, ela vai pegar dos russos, tá certo? Então isso dá um impacto no mercado de gás natural liquefeito, porque você pode pegar uma parte da demanda, a parte alta. O que que sobra? Bom, sobra os europeus lá fazendo papel de mané e comprando a porra do gás natural liquefeito americano, né? Então isso é um mercado para o gás, a Europa é um mercado do gás natural liquefeito americano, não para porra do gás natural liquefeito argentino, entendeu? Então tem essa questão, pô, a gente tem um gasoduto, Mas né? nós Nós temos um importamos, gasoduto da Bolívia, né? E a Bolívia? A Bolívia não tem gás. Quando a gente fizer um programa sobre a Bolívia, né? Vai explicar o que está acontecendo na Bolívia. A Bolívia tem gás, mas quem é que vai investir na Íamos Bolívia? fazer, Não, mas vamos, íamos vamos fazer. fazer. Nós estamos esperando a eleição, né? O segundo turno, né? Que É lá só entre a final dois. de outubro. Que são dois candidatos de direita na Bolívia, não é isso? E aí a questão do gás é uma questão importante. Uma parte lá da crise boliviana, que o gás boliviano foi para o vinagre, né? Mas nós temos um gasoduto, né? Eu vou investir em Vaca Muerta para trazer gás aqui ou eu invisto na Bolívia para trazer gás da Bolívia? Tá certo? Sem contar o gás que nós Mas aqui temos, né? no caso Bicari, que a Argentina importa gás, então na verdade não Não, seria isso nem para exatamente, você não exportar, consegue nem seria para para. o seu mercado. Não Sim, se sim. esqueça que pô, uma coisa simples, né? Quer dizer, gás natural veicular, né? Era uma coisa argentina, né? De botar o gás nos carros, né? A Argentina tinha mas isso, porque tinha o gás. o Brasil, Enfim, então o Brasil eu só importa estou falando. GLP, não é, o Bicalho? O Brasil não é importador líquido de GLP? Pouco, né? Porque é uma coisa que eu não tenho certeza, cara, para ser honesto, não. Sempre aparecia assim, era o diesel e o GLP, né? Desde que eu aprendi, então, em função da Né? estrutura do refino brasileiro, a gente postava GLP, etc, etc, etc. Mas eu acho que a gente importa, mas não importa. Tem Eu que não posso explicar dizer para o nosso isso. público. Isso GLP é é esse muito gás de mais cozinha que as pessoas o gás usam. natural, o GLP, que é um derivado de petróleo, né? Não é um derivado Né? de gás, é um derivado de petróleo. O GLP é o gás natural, o gás de bujão, né? O gás de botijão, É. né? Isso é uma coisa. Outra coisa é um gás natural liquefeito, que é um gás natural que você liquefaz ele, transforma em líquido para reduzir o volume, coloca dentro do navio e esse navio leva esse gás para onde você quer e quando chegar lá no destino, você regasifica esse gás, joga no gasoduto e vai. É, por exemplo, a questão europeia, né? Quando a gente fazia o gás natural liquefeito que a Europa traz dos Estados Unidos, é isso, né? Mas também podia trazer do Catar, podia trazer de outros lugares, etc, etc, etc. Outra coisa é construir o Nord Stream 2, né, que era um gasoduto, no qual você botava gás lá na Rússia e levava até a Europa. Então era via gasoduto, o gás, evidentemente, mais barato. Então, essa questão de vaca. E essa questão de vaca morta, né? É uma questão nossa que, meu Deus, a vaca está morta há muito tempo, ninguém ressuscita esse negócio, né? Que é assim, Não dá para não, a ressuscitar, né? proposta.
Vaca morta, cara, parece aquele cara que tem uma grande herança para receber, sabe? Ele tem uma tia que quando a tia morrer, ele vai ficar rico. E a tia não morre nunca, a tia vai ficando velhinha, velhinha, não morre nem, o cara nunca ganha herança e vai aquela coisa angustiante, etc, etc, etc. Ou aquele grande terreno, né, da família que está no litígio, né, e que um dia que resolver aquele litígio, a família vai ficar rica, etc. Vaca morta parece muito assim. Mas eu acho que o que é mais difícil é que você não consegue vislumbrar uma saída é, objetiva para a Argentina, né? Uma coisa assim, o que você tem que fazer. Aí quando prazo, que você fala assim, ah, não, então tem que aumentar as exportações, ter um maior controle, né? Sabe aquele negócio assim? É que nem Sim. como é eu e o Bastian fazendo, como é que é? Almoço de despedida de gordo, né? Toda sexta-feira a gente, não, segunda-feira a gente começa, Uhum. a gente vai. É que nem eu e o Bastian lá no almoço de gordo, sabe? A gente nunca consegue lá na segunda-feira começar a fazer o regime, etc, 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 cara. A Argentina aparece nesse eterno almoço de gordo, de despedida de gordo, como diz o termo lá que o Baixa gosta, tipo, almoço de despedida de gordo. Ah, não, a gente começa na semana que vem, etc, etc. Segunda-feira a gente Então, começa regime, né? de começa o regime. Então a Argentina tem, ó, A tem que ter um gente controle de brincou da câmbio, última tem que vez, fazer né, isso, tem que Vicário? aumentar as exportações. Mas complicado, E, e você só vê. E e- olha só, o que vem depois do desalento? A minha pergunta é essa, porque o governo Milei era a coisa assim, o desalento completo. Olha só, os peronistas são uma merda. Depois do Fernandes, isso aqui é uma bosta, isso aqui não resolve mais. Então, é que se vai, né, vão os peronistas. Não, mas o Hum. Macri também, a direita é horrorosa, não sei o quê. Então vamos com esse cara aqui que é completamente porra louca, que é só um cara É. doido nessa merda. Então a gente vai com o Milei aqui, que é uma merda, mas a gente não tem porra nenhuma melhor do que essa porra. Então vamos tentar esse porra louca aqui, botar aí. E aí, o que vem depois do porra louca? O que vem depois do cara que conversa com o cachorro? Entendeu? Depois, o que vem do cara que é totalmente descaralhado que nem o Milei? O que vem depois? Depois vem o quê? O que sobra? Vai voltar o quê? A gente pode brincar, eu não sei o que vai acontecer com o Milei, eu só sei que ele vai ser substituído por um peronista. Ponto. Né? Isso aí eu acho que é um cenário que eu não perco dinheiro se eu botar um dinheiro nesse negócio. Mas o que vem depois, né? O que vai vir depois? Vai vir alguma coisa? Porque, ô Numa, você lembra que o Kirchner nasce numa puta crise, não é isso? Sim, O Krishna nasce a partir de uma crise, por uma 5 presidentes, desandada da se eu não me maionese, engano. que desandou a É. maionese, foi tudo pro caralho. Aí, bom, agora vai. Aí apareceu o Kirchner, né? Diante assim, de uma crise gigantesca. Então, quer dizer, sem uma crise gigantesca, dar uma crise gigantesca, aí talvez apareça alguma coisa ali, entendeu? Fora disso, né? Sem querer estender demais, né? Não, tudo Só bem, não a tem. única Tá aqui coisa com que no, conversa. quando o Isso aqui é Kirchner uma conversa, né? chega em Olha só, 2003, na verdade, a questão da dívida externa, na verdade, ela foi, na verdade, já resolvida, porque eles já deram calote. Isso é uma Isso. sim, diferença Não enorme. tem é nem exatamente. Na chance. verdade, Então, na verdade, o ideal para uma volta ao poder do peronismo seria que justamente as coisas fiquem ainda pior para o Milei, que tenha que dar um calote aí depois, pelo menos não, eles se livram exatamente. A desse situação problema. era tão dramática ali em 2002, Isso. né, que eles fizeram essa opção, né? Mas, em geral, você vai só para essa opção realmente quando você está muito encurralado. é, Que foi só o para lembrar contexto uma. da saída daquele regime de conversibilidade, né, do câmbio um peso igual a um dólar, né, da época do Menem, do Menem Cavalo, né, É porque ali que você chega no desmontou, fundo do poço. desmoronou. Né, Baixa? Você chega no fundo do poço. É Depois tudo isso, pro é isso, vinagre. é isso, Descaralhou é tudo. isso. Patatatá, E aí não, você agora consegue foda-se, vai de qualquer adesão jeito. para tomar uma medida extrema, né, Isso. para ter O o Bicalho, rompimento completo. só Yeah. para lembrar, tá? Entre 20 de dezembro de 2001 e 11 dias, a Argentina teve 5 presidentes. Fernando de la Rúa, depois Ramon Puerta, que, se eu não me engano, era o presidente do Senado, que fica algum tempo. Depois sobe Adolfo Rodrigues Saá, que era o governador da província de São Luís. Aí depois sobra Eduardo Camano, que era o presidente da Câmara novamente. Vai Eduardo Durralde. E só depois é que vem o Kirchner. O do áudio fica um ano. É, Fica um ano, né?
ele assume em janeiro, se eu não me engano, 2001. Se eu não me engano, ele fica até 2003. Eu acho que ele fica um pouquinho mais, não sei. Não, e mesmo depois de É, segurar, cara, você lembra que o Clinton deu uma segurada no Fernando Henrique também, sabe? Essa coisa também do segurar, foi vem de 40 milhões de fora, dólares na aí época. entra o dinheiro do FMI para segurar, É. e segura, mas segurou quanto tempo o Fernando Henrique? O suficiente por causa das eleições. Passou, né? As Sim, eleições passaram e A aí foi tudo pro questão é que caralho. quando a Argentina quebra, já é o George Walker Bush, com a Annie Kruger no FMI. E É, aí mas eles isso, não estavam dispostos a entendeu? segurar. Eu acho que mesmo Então quando a você gente fala assim, volta ao ponto do Luiz isso, Carlos, né? vai segurar, É, mas segurar até tem que ter quando? quem te segure. Tudo a bem, mas meu ver, segura o quê, Baixa? Segura até quando, entendeu? Segura o quê? Segura uma eleição. Segura, e depois até vai vinte tudo e pro seis caralho. até passar a eleição, É, claro. depois aí vai tudo pro Não, caralho eu acho depois. que a situação da Argentina é esta. A minha dúvida é o seguinte: se o governo americano vai ou não segurar a Argentina até as eleições do ano que vem. Sim. Porque não é eleição na Argentina, a eleição de mediano na Argentina é que é eleição no resto da América do Sul. Porque o bem ou O mal, problema da o Argentina é um Milei problema crônico, né? é um Quer grande dizer, as exemplo. questões, os problemas são mais ou menos sempre os mesmos, né? É, Vão mudando os personagens, né? Isso. Os claro. presidentes, os ministros, mas você está sempre girando em torno da vulnerabilidade externa, Sim, dos problemas de balanço de pagamentos, né? Mas sim. vai estreitando as opções, entendeu? E mais do que isso, quer dizer, vai estreitando as opções democráticas. Você vai esvaziando a democracia, você vai esvaziando as instituições. Então, não é que vai se repetindo o problema ele vai se repetindo dentro de uma desinstitucionalidade cada vez maior. Porque é evidente que o Milei representa uma desinstitucionalização. É claro que o Milei Claro que representa isso. Porra, entendeu? começa a história. A É isso. democracia não tá resolvendo a nossa vida, né? Isso, exatamente. Agora, a ausência dela também não vai resolver se você não enfrentar esses problemas que nós estamos colocando. Entendeu? Mas É o, o que pro- que é? é, esse é o Você vai ter que gerar um conflito, você vai ter que gerar um enfrentamento, você vai ter que gerar alguma coisa extremamente grave para aí depois você tentar uma saída, etc, etc, etc. O que me assusta um pouco é essa espiral, né? No qual, na verdade, você vai estreitando, estreitando cada vez mais a democracia. A vida das pessoas vai ficando cada vez mais precária, cada vez mais difícil. Cada vez as pessoas têm menos esperança em relação ao futuro, em relação às coisas, e você vai adotando cada vez soluções mais bizarras e mais canhestras. Quer dizer, eu não estou falando assim, isso é Argentina. Não, isso é Argentina, isso somos nós, nós não estamos, né? Não me inclua fora dessa, não é isso que eu estou falando. O que eu estou chamando a atenção é que a gente está também dentro dessa espiral, dentro desse jogo, no qual você vai estreitando, vai estreitando, vai estreitando, vai estreitando. Porque é muito Ué, engraçado quando mas você não está conversa quase com os. todo mundo, Eu estava Bicalha? conversando A com. Europa Ocidental não está na mesma? Mas o Baixo, eu estava conversando com a Dentro aluna, né? das suas especificidades? Sim, eu estava conversando com a Os menina Estados argentina. Unidos já não caíram nisso? Mais baixo, o que tem de perverso no estudo, é conversando com a menina argentina, ela olha a gente com uma certa admiração, sabe? Como se a gente tivesse ainda preservado algumas coisas, etc, 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 que você fala assim, pô, mas o Brasil, a gente está com uma série de problemas. Aí a menina vira, pô, mas tu não sabe a merda que a gente tá, sabe? Sabe essa coisa assim de que, cara, você tá mais na merda do que o outro, mas as trajetórias, elas vão seguindo, vão se estreitando, vão pensando que é um quadro desse tipo. Por isso que a gente está aqui conversando sobre a Argentina, né? E somos próximos, somos em processos que são que podem convergir num determinado momento e sem que a gente consiga. Então, mesmo quando você tem sei lá, uma derrota significativa do Milei, mesmo quando você tem uma vitória peronista em Buenos Aires, lá por de 47, sei lá, 33, 34 lá, significativa, quer dizer, o problema é o desdobramento disso, sabe? Isso não se transforma em alguma coisa assim que você possa sentir que a partir dali você possa mudar o jogo, pode surgir coisas novas, etc, etc. Tudo é muito mais um processo de resistência, de resiliência, de você manter aquela institucionalidade que você tem, ou de manter o mínimo de civilização possível, né? Muito essa visão da resistência, né? Não, então é impedir que o Milei avance. Então você resiste isso te dá condições de você ir para o Congresso, segurar determinados projetos dele, etc, etc. Ou seja, tudo é muito mais uma questão de nós estarmos muito mais, digamos assim, na resistência do que algum sinal de um avanço significativo, etc, etc, etc.
Bicalho, Tá para nós foda. brasileiros que olhamos com certo desdém para a Argentina, eu sempre me lembro a fase do. Deixa eu fazer minha pequena citação latina do É, Horácio e Sátira, de te fábula narrato. Essa história também trata de ti. Quer dizer, é é o isso. nosso destino. Não estou entendendo Então, porque você está achando que está melhor, não é isso? Exatamente. É isso. exatamente, né? Essa história também é nossa. É, Nós temos que enfrentar nossas limitações, a dificuldade de conseguir alianças políticas necessárias para poder superar os imensos desafios que os nossos países têm. Então, por isso, nós temos que olhar, nos preocupar, mas fazer isso com uma certa simpatia por eles, porque a situação é muito difícil. é isso. E né, seguindo nessa tese, nessas questões desses problemas, no próximo programa, né, Baixa, discutiremos a França. Porque no nível da Olha, zona, a da gente foi falar bagunça. sobre a França essa Já que estamos semana. falando de merda que tá dando em tudo quanto é lugar, vamos falar sobre a merda que tá dando na França, né? Exatamente, na Bolívia, depois, etc. Mas antes de chegar na Bolívia, vamos falar sobre, né, a coisa francesa, etc, etc. É Eu isso. e Baixo e o Nama nos encontramos por acaso à noite no lugar, sentamos, falando um pouquinho sobre a França. A única unanimidade é o seguinte: vamos esperar um pouquinho para ver o que vai acontecer. Essa atualmente, exatamente. Então, bom, é isso. Acho que fechamos, né? Acho que É fechamos isso. aqui, etc, etc. Então, queria aqui, uma hora e meia de programa, né? Eu até dei, eu animei agora no final, baixo, depois daquela dormidinha ali no início. Aí foi bom que eu dei uma acordada no finalzinho. Senhores, é isso. Obrigado a vocês três, né? Participar dessa nossa rodada. E agradecer muito aos nossos amigos, às nossas amigas que nos acompanham aqui no Conversas, né? Sobre o mundo contemporâneo. A gente pode até antecipar, né, Parada? A gente está pensando em fazer programas abordando os outros temas, né? Também mais sobre Sim. economia, mais quer dizer, transformar, na verdade, o Conversa muito mais numa plataforma, né, do que simplesmente num programa. Aqui com Bastian e Numa fazendo umas coisas novas, o Prado também, enfim, de tornar, ampliar, né, o Conversas, né? Tornar o Conversa semanal, mas aí já fazendo de umas formas diferentes, etc, etc. Tentando, na verdade, aproveitar mais essa relação que a gente tem com o pessoal que acompanha a gente, né? Então, aproveitar, tentar entregar mais coisas para vocês, coisas que sejam mais úteis. É isso. Muito obrigado. Um beijão em todos, em todas, nos nossos amigos, nas nossas amigas. E a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ no próximo Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Vida que segue e se cuidem.